Antes da lei de cotas, o número de estudantes indígenas no ensino superior era 5 vezes menor. Mas a lei por si só não garante a permanência desses estudantes na universidade. Por isso, no episódio de hoje, vamos abordar os desafios enfrentados pelos estudantes indígenas e a luta estudantil promovida por estes. A lei de cotas, ela surge como resultado dos movimentos sociais, né, para a inclusão de pessoas negras, indígenas, né, ter uma diversidade étnico-racial dentro da universidade, pensando que a universidade ela tem esse histórico bastante eurocêntrico. As pessoas que acessam a universidade, quando a gente pensa a nível de Brasil, em geral são pessoas brancas, né, vindo desse histórico. Então, a lei de cotas ela surge como resultado da luta dos movimentos sociais, para que essas pessoas pudessem acessar o ensino superior e também assim diversificar a produção acadêmica, né, para que não seja uma produção com o viés, sempre com o mesmo viés, né, que é um viés ali do homem cis hétero, branco, né. Então ela surge como uma necessidade a nível de reparação histórica também. Olívio, o primeiro estudante indígena aqui em Curitiba, nos conta um pouco das suas dificuldades na graduação de filosofia na PUC, no ano de 1988. Às vezes a gente sofre um pouquinho de preconceito, porque as pessoas têm aquela visão de que o índio não tem que fazer universidade, que o índio tem que viver na floresta, né? Então foi uma época assim que a gente teve uma experiência muito impressionante a gente observar isso, né? Porque até hoje a gente recebe essas críticas, né? Porque as pessoas têm aquela visão de que o índio tem que ficar na aldeia, porque o índio é só um contador de história. Então, e não é. Nós temos nossa liberdade e nosso espaço também de chegar onde a gente quer, né? Então, por isso, a importância do indígena de fazer uma universidade também. Então, esse preconceito ele existiu naquela época, mas existe até os dias de hoje, porque a gente continua recebendo crítica, porque as pessoas falam que, mas o índio fazer faculdade para quê? Né? Então a gente sabe da importância que é fazer uma faculdade, porque a gente usa esse conhecimento como uma forma de defesa. Então por isso eu sempre falo assim que eu não se preocupo com esse tipo de preconceito, né? Porque o importante é eu me sentir à vontade, saber que estudar é bom, assim como eu recebo crítica naquela época, recebi, quando eu comecei a escrever, porque as pessoas dizem, mas o índio escrever, o índio não tem sentido o índio ser escritor. Então esses são preconceitos que existem nas pessoas, né? Então por isso que eu comecei a escrever e hoje eu vejo que cresceu muito a literatura dos povos indígenas, surgiu vários escritores, assim surgiu os índios universitários. Outra barreira enfrentada pelos alunos é o preconceito. Muitas vezes ele aparece de forma velada, mas ainda assim é sentido na pele dos estudantes. A gente fica com medo de aparecer, estudante indígena, e com medo do professor notar a gente. A gente prefere ser anônimo no ciclo básico do que se mostrar a gente. Eu lembro que a minha amiga, a Thaísa, né, a Cauane, ela, no início ela ia com vestimenta, brinco, tatuagem, pintura, né? E depois isso foi se perdendo porque ela ficou com medo dos professores diferenciarem, né? E não tratarem ela como uma aluna, estudante de medicina. E eu lembro que eu também tenho um relato de um colega meu, que ele no primeiro dia da matrícula, ele foi com cocá, e nesse dia o coordenador lá disse, todos aqui somos iguais. Tipo, ele era o único que estava diferente, caracterizado e tal. E isso já machucou ele, e isso já começa a silenciar a gente nos primeiros dias de aula. Eu acho que as maiores dificuldades já começam quando a gente consegue a vaga, porque eu acho que ainda são poucas vagas. A gente tem só 10 vagas no vestibular indígena, só que quando a gente entra nessas vagas, a gente não tem onde permanecer, primeiramente, né? A gente chega do Amazonas, por exemplo. Eu cheguei do Amazonas, garanti a vaga, só que eu não tinha onde ficar, onde morar.
Os casos de racismo crescem cada vez mais. Mas como lidar com uma situação tão delicada e que causa tamanha dor? Pensando nas universidades, penso que dentro dos centros acadêmicos esse apoio ele deveria existir. E a nível de política pública, enfim, aqui em Curitiba a gente tem a Assessoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial e essas denúncias elas podem chegar para essa assessoria. E aí dentro da assessoria é pensado então qual é o encaminhamento, quais as orientações e esse acolhimento necessário. Mas é importante que haja essa iniciativa também dentro da universidade que está se propondo a acolher a diversidade étnico-racial. Dados divulgados pela CIMI, Conselho Indigenista Missionário, aponta que registro totalizam 416 casos de violência contra pessoas indígenas em 2022. Entre eles, racismo, abuso de poder, assassinatos e outros. Se você é ou conhece um estudante que enfrenta situações de preconceito racial, pode e deve procurar a delegacia mais próxima. Denuncie.